Secretário, o senhor falou que o foco da sua gestão e tudo é a valorização do policial. Do policial. Assim, eu acho que até um entendimento empresarial moderno, que hoje é o meu primeiro cliente, ou seja, o empresário hoje com a cabeça no futuro, fala assim, ó, meu primeiro cliente é o meu colaborador, é o meu funcionário. Se esse cara está feliz e satisfeito, ele vai trabalhar bem e ele vai trazer retorno para a minha empresa. Claro. Então, o policial satisfeito, o policial com a cabeça tranquila para se dedicar àquilo ali, ele vai trazer um retorno na segurança pública. O policial que está no perrengue, ele vai ter que fazer bico, ele vai ter que dividir a energia dele muitas vezes. Como aqui tem a estabilidade do emprego, ele vai, às vezes, botar muito mais energia na iniciativa privada do que no trabalho da segurança da população. Essa valorização do policial, como você pretende fazer ela na prática? Bom, primeira questão salarial, né? Sempre eu já ouvi do governador, nós temos o terceiro melhor salário do Brasil, mas eu quero que chegue em primeiro. E aí, quando a gente fala de chegar em primeiro, claro que nunca vai se comparar, talvez, ao salário de um executivo da iniciativa privada. Veja bem, a gente faz uma opção quando quer ser servidor público, né? Tem outras vantagens que a gente não tem né, na iniciativa privada, que é exatamente a estabilidade, algumas prerrogativas. Então, ninguém enriquece sendo servidor público. Esse é um fato. O meu avô, né, que estaria com 120 anos, já dizia naquela época que a polícia ganhava mal. E a gente cresce ouvindo isso. Claro, tem que ter um salário digno, tem. Mas nem tudo que diz respeito à valorização do policial é só salário. Você, capacitação, né, um local adequado para trabalhar, EPI, né, que são equipamentos de proteção individual, né, isso tudo é valorização. Não admitir a perseguição, né, o assédio moral, que muitas vezes acontece, você não ter um ambiente propício a isso, tudo isso é valorização. Dar o retorno para o policial que está trabalhando de forma correta, eventualmente rever escalas que elas não são, digamos assim, fisiologicamente falando, né, adequadas para o ser humano. Você não consegue fazer com que ele renda bem. Tecnologia para ajudar o policial a produzir mais trabalhando menos. Tudo isso passa pela valorização do policial. Então é isso que a gente quer fazer. Essas questões, por exemplo, que hoje são os policiais assim reclamam muito, né? Primeiro, a questão do vale transporte e alimentação. Plano de saúde. Eu acho que é o mesmo desde quando nós entramos. E a pessoa chama de vale coxinha, faz aquela que está R$100 o vale transporte e a alimentação 260. Eu acho que o momento máximo de indignação do policial civil foi quando surgiu aquele vale alimentação para o preso. Que o policial tinha ali R$12 para ele almoçar, que era o que o Estado oferece, e ele olhava, o preso tinha 30. Fala, pô, isso aqui não está equilibrado, isso aqui não está legal. E quando a gente olha que, por exemplo, recentemente eu fui lotado em Maricá, foi inclusive uma excelente lotação, aprendi muito lá, mas são 100 quilômetros da minha casa. E o Estado oferece R$100 para locomoção para o policial. Então, quando você olha R$12 mais 100 para uma locomoção, R$100 dá para me locomover uma vez para Maricá. Então, veja bem, a gente passa, por exemplo, na Polícia Federal tinha mesmo problema do sujeito que mora na fronteira, né? Como é que você consegue estabelecer o policial na fronteira se ele mora longe dali? Tem que ter algum benefício. Então vem o adicional de fronteira. E aí você ganha um plus, né, como um motivador. Então essas questões, elas são importantes, mas tem que ser planejada. Não é simplesmente, olha, pô, então aumenta, tá 12, bota 50. Por quê? Isso gera impacto no orçamento. Eu acho que a grande questão da polícia é exatamente essa. Como planejar isso? Como eu quero estar daqui a 15 anos? Hoje eu estou dessa maneira. Esse é meu estado de hoje. Como é que eu quero chegar daqui a 10, 15 anos? E você começa a planejar. Não dá para resolver essa questão de uma hora para outra.
Falei, quando eu entrei na polícia, eu ganhava metade do que um agente de classe especial ganhava, porque eu não tinha GOI, que é a gratificação de operações especiais. A gente não tinha, porque era novinho. Como é que faz isso? E aí, a realidade que bateu a porta, e o governo resolveu, não, olha só, vamos estender. Só que isso foi quase 2 anos depois. Pagaram retroativamente, a gente botou, né, ganhou uma grana, mas isso só foi 1 ano e meio depois que eles conseguiram efetivar, fazer com que os mais novos ganhassem essa gratificação. Então isso é com o tempo. Não adianta agora, e eu digo mais uma vez, o Rio de Janeiro está vivendo um momento excepcional, que é o regime de recuperação fiscal. Esse aumento, ele bate também no regime de recuperação fiscal? Qualquer despesa que tenha, isso vai resultar num orçamento, né, numa previsão negativa. Então, tudo isso tem que ser planejado. Não pode simplesmente, vamos fazer esse benefício. O que você prefere? Manter isso, a gente fazer um planejamento médio e longo prazo, que você consiga fazer essa recomposição, ou achar que vai dar 50% de aumento e não conseguir pagar a folha? Já aconteceu da gente não conseguir pagar a folha, né? Então, gente, a gente tem que ser realista. O quadro, o ideal tem o bom no meio do caminho, né? Então, Existe algum planejamento, por exemplo, a questão do plano de saúde, né? Que a gente sempre fala sobre isso. A gente tem um hospital. Então, esse hospital acaba tendo uma limitação de atendimento. Porque o cara do interior, por exemplo, ou até de Campo Grande. Quer ver outra questão? Por exemplo, o policial que, na sua atuação como profissional, se depara com uma situação, né, que tenha que contratar um advogado. Ele paga do bolso dele. Isso é um custo. Isso a gente já está prevendo. Fomos até a OAB e a PGE, tanto o presidente da OAB quanto o procurador-geral, achou viável que a gente possa fazer isso. Criar um banco na OAB de advogados que receberiam pela tabela, a PGE poderia pagar esse recurso, e o policial, através de um aplicativo, escolhe lá um advogado que vai defendê-lo naquele caso que ele, no exercício da função, foi obrigado a ter que contratar um advogado. Ele não teria custo nenhum. Então isso já não é uma questão a ser levada em conta? Sim. Não é um benefício que ele acaba recebendo? Claro que é. A verdade é a seguinte, se nós temos uma Secretaria de Polícia Civil, uma Secretaria da Polícia Militar, a Secretaria da Polícia Penal, para poder cuidar da execução do trabalho policial, e uma Secretaria de Segurança Pública para cuidar do policial e da estrutura, isso é um avanço significativo. Isso é pensar de forma estratégica. Só que a gente você não tem a solução pronta de um problema de décadas. Até porque você está vendo agora quais são os problemas, de verdade. É o diagnóstico, né? A gente está numa fase de diagnóstico, tem muita coisa. Claro, o recurso vem, e aí faz o quê? A gente tem que ter prioridade. O que é prioridade? É a contratação de mais gente? Bota mais gente para dentro? Mas vai botar mais gente para dentro, vai cair no mesmo problema, porque tem o Vale Transporte, que é mais reclamação. Ou então faz o seguinte, então não bota ninguém, porque o dinheiro não dá para tudo. Né? Recurso material e humano é finito. É a história do cobertor, né? O que a gente faz? Então, quando tiver o recurso, claro que tem projetos que eles vão ter prioridade. E segundo o governador, segurança é sempre prioridade do governo dele. Ele ressaltou isso várias vezes e hoje, na reunião de manhã, ele falou mais uma vez.